Característica número 2. Seitas criam doutrinas em cima de revelações extra-bíblicas que alegam terem sido dadas por Deus exclusivamente a elas. Essa característica ela se encaixa como uma luva na Igreja Adventista, né? Isso é óbvio. Se você conhece a Igreja Adventista, para você isso é claro. Porque assim, uma seita, ela precisa... O que ela precisa? Ela precisa colocar o princípio da sola escritura abaixo, tá? Se uma igreja mantém... Por isso que o princípio da sola escritura é tão importante. Tá? Se você mantém isso, você tem uma defesa. Você tem uma defesa muito forte contra qualquer tipo de ataque de falsos profetas, falsos mestres. Quando você, mesmo que sutilmente, derruba o princípio da sola escritura, que é a Bíblia somente, princípio reformador, como vocês sabem ali que veio através de Martinho Lutero, as 5 solas, depois vocês estudam sobre isso, é muito interessante. Quando você tem isso daí, ele te protege. Quando você derruba, você abre o caminho para o inferno entrar, tá? Então, existe ali uma frase muito conhecida dela, né, que diz assim, não, eu sou uma luz menor que aponta para uma luz maior, ou seja, a luz menor são os escritos dela que apontam para uma luz maior que é a Bíblia. Ai, que bonitinho, né? Quando eu estava na Igreja Adventista, eu via isso e falava, uau, né? Mas depois que eu comecei a me tocar, né, que a Igreja Adventista era uma seita, eu comecei a pensar e falei, mas qual seria a necessidade de apontar uma lanterna para o sol? Não faz muito sentido, né, gente? Então, para vocês terem certeza de que a Igreja Adventista tem isso como crença, olha lá o que diz a crença de número 17. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Até aí tudo bem. Agora começa a entrar na coisa escorregadia aqui. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Ok. Não é verdade, porque ela errou todas as profecias que ela fez até hoje. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Contínua e autorizada fonte de verdade, ok? Acredito que com as coisas que a gente mostrou até aqui nessa série, a gente consegue chegar à conclusão, sem sombra de dúvida, que os livros de Ellen White não chegam nem perto de ser uma autorizada, muito menos contínua fonte de verdade, né? Na verdade, pelo contrário, elas contradizem, os escritos dela contradizem as escrituras, se autocontradizem, né, e desafiam até mesmo o bom senso da lógica humana, tá? Um pouco disso a gente trouxe nesse volume, a gente vai trazer mais no volume 2. Infelizmente, a Igreja Adventista ela está casada com os escritos de Ellen White, não tem como separar as duas coisas. Não existe Igreja Adventista sem Ellen White, tá? Então, isso aí é fato. Então, assim, é um problema sério e é uma característica de uma seita e a Igreja Adventista se encaixa nela, então você já entendeu. 2 mais 2 são 4. Característica número 3. Seitas se auto-intitulam como o povo escolhido. Presta atenção nisso. Ou a igreja remanescente. Gente, isso aqui, essa característica é muito séria. Essa característica é pesada demais, tá? Por quê? Porque essa característica é a que joga mais baixo com o membro, tá? Por quê? O que acontece? Quando uma pessoa, tá? Vamos pegar o Brasil. O Brasil, um país aí muito grande, né? Mais de 200 milhões de pessoas. E o que acontece? Existe um problema muito sério no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil é bem acentuado, que é a ausência de figura paterna em, eu diria o quê? 90% das famílias, tá? Entre 80% e 90%, com certeza, existe ali um problema de ausência de figura paterna, tá? Isso faz com que as pessoas não tenham identidade. Pra vocês terem uma ideia, como é pesado isso, o Brasil tem uma padroeira. Uma padroeira, ou seja, é uma mulher que assume a figura do homem dentro, inclusive da religião, mas dentro de casa. Por quê?
porque é a mãe que assume esse papel do homem, né? Geralmente o marido cai fora, enfim, qualquer problema, muitas famílias quebradas e a mãe assume esse papel do homem. Então, assim, a ausência de figura paterna causa transtornos terríveis, muitos problemas, tá? E um deles é a falta de identidade e baixa autoestima. Então, quando isso acontece e uma pessoa começa a ir numa igreja que tem essa característica de chamar os seus membros de povo escolhido ou povo remanescente, tá? A igreja, como uma figura de autoridade, ela acaba ocupando o lugar ali do pai da pessoa. Então o pastor, digamos assim, ou a igreja em si, a instituição, ela assume, né, essa posição ali de pai e ela começa a falar para os filhos ou para os membros, né, dela, os filhos dela, não os filhos de Deus, né, os filhos dela, né, começam a dizer o seguinte: você faz parte de um povo escolhido agora. Okay? Você tem uma responsabilidade muito grande, entendeu? Então aquela pessoa que nunca teve essa sensação de ser especial, de pertencer, né, de ter uma identidade própria, algo que diferenciasse ela dos outros, ela assume agora essa identidade e quando você mostra que ela está numa seita, você mostra que as doutrinas da igreja dela são falsas, na verdade, você não está atacando a instituição. Para ela, você está atacando ela. Você está atacando a identidade dela de pessoa especial como alguém que faz parte do povo escolhido de Deus. Olha só, as instituições, as igrejas que fazem isso, elas fazem isso de maneira consciente e proposital, tá? Isso aí não é um acidente, não. Eles sabem o que eles estão fazendo. Então, quando eles fazem isso, eles prendem essas pessoas ali dentro de uma maneira muito forte. Por isso que essas seitas, quando você ataca ali as doutrinas delas ou a imagem da igreja, elas matam e morrem por essa igreja. Elas fazem de tudo, porque já não é mais a doutrina, não é mais uma questão de doutrinas certas ou erradas, não. Agora a questão é a identidade delas está sendo atacada, tá? E, de fato, né, elas vão ser desconstruídas ali por um tempo, para depois elas serem firmadas numa rocha sólida agora, numa base sólida que é a rocha, que é Cristo. Tá, isso dói, no começo dói muito, mas é muito necessário, gente, para que essas pessoas sejam curadas, tá? Então isso é muito sério, muito importante. Eu diria que essa característica número 3 aqui talvez seja uma das mais importantes das pessoas estarem ligadas, né? E assim, e esse negócio é tão pesado que quando uma pessoa se toca que ela está numa seita e ela descobre isso, muitas vezes o depois é pior do que o durante. O durante já é ruim, né? Porque ela não tem a imagem correta de Deus, não conhece o Evangelho, enfim, inúmeros problemas. Mas o depois, né, o depois pode ser ainda pior. Ela pode querer chutar o balde, não querer mais nada com o cristianismo, achar que tudo é uma farsa. Tem gente que age exatamente dessa maneira, tá? Tem gente que se torna cético total, ateu, agnóstico, tá? Não acredita em mais nada. Outros se voltam para o outro lado, vão para o satanismo, vão para a nova era, enfim. Então, assim, é um problema. Ou, olha só, mais esse ponto aqui. Quem já fez parte de uma seita tem uma grande tendência a cair numa outra seita. Então, tome muito cuidado com isso. Muito cuidado. Tá? Eu vou dar dicas para vocês do que vocês devem fazer, tá? Quando vocês entenderem que vocês estão numa seita. Preste bem atenção, isso está no episódio 15, é no último episódio. Vocês não podem perder esse episódio, vocês podem até perder um ou outro. Na verdade, não percam nenhum, né? Mas assim, o último é muito importante, gente, tá? Muito importante, porque eu vou dar dicas do que vocês têm que fazer depois que vocês viram que vocês estão numa seita, tá? Para vocês não caírem numa outra seita, enfim. Tem todo um negócio que vocês precisam fazer aí para vocês irem para uma igreja saudável, tá bom? Então, assim, é um plano satânico, muito bem arquitetado, que
né, leva a pessoa ali ou a continuar numa seita, ou quando sai, chutar o balde, ir para um lado errado. Existe uma terceira forma de você lidar com isso, tá? Uma terceira opção, que é você buscar um relacionamento íntimo com Deus, verdadeiro com Ele, passar um tempo ali somente com Ele, Ele vai te curar de tudo isso, e aí depois você procura uma igreja saudável. Mas isso eu vou explicar tudo no último episódio, tá bom, gente? Então, assim, Deus, onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Ele quer te libertar não só do pecado, mas Ele quer te libertar também do jugo da religiosidade e dessa jaula sectária que você foi colocado aí, tá?